Oi, gente, boa tarde, bem-vindos a esse ciclo Diálogos que Ampliam. Hoje nós vamos conversar sobre o segundo setênio com com a Amanda Rocha Leite e vai ser uma jornada bastante interessante pelos nossos sentimentos, pelo nosso sentir, né? Porque o segundo setênio é quando a gente nasce para o sentimento e a gente e ela está chegando, a gente começa então a se dar conta que a gente sente e dar nome para os nossos sentimentos e a ter memória afetiva. Oi, Ei, bem-vinda! obrigada. Tudo bom? Tudo bom e você? Tudo bem. Olha, estou desativando aqui os comentários para que você possa aparecer também, tá bom? E então depois a gente vai poder ver os comentários. Agradeço a presença de todos. Estou vendo os coraçõezinhos subindo aqui, que é muito gostoso. Eu queria apresentar então a Amanda. Ela é psicopedagoga, psicóloga, orientadora biográfica e educadora terapêutica. É isso mesmo, Amanda? Isso mesmo, é aconselhadora biográfica, na verdade, que fala, Ah, mas é isso mesmo. tá bom. E hoje a gente está aqui nesse nosso segundo encontro de um ciclo de 5 encontros onde a gente vai abordar as várias fases da nossa biografia, tá bom? E hoje nós vamos conversar então desse período tão lindo, tão caro a todos nós, que é dos 7 aos 14 anos, um período de muitas angústias, de muitos medos, de às vezes muitos traumas, né? Muitas coisas acontecem pela primeira vez na nossa vida e a gente já se lembra, porque no primeiro setênio muitas coisas acontecem, né? Mas a gente não se recorda. E aqui a nossa memória está muito viva, muito ativa, e a gente consegue lembrar até de detalhes, não é assim, Amanda? Isso, ela está alicerçada já pelo sentimento, né? Quando a gente sente, a coisa faz sentido. E aí ela fica mais marcada, né? Do que. Não que a gente não sinta no primeiro setênio, mas a gente não tem consciência desse sentir no primeiro setênio. Um dos grandes feitos do segundo setênio é a gente sentir e falar: opa, nossa, eu estou sentindo uma coisa aqui que eu não sei direito o que é, né? Um aperto no coração, por exemplo, é um frio na barriga, mas o que que é isso, né? É medo, é alegria, é tristeza, é angústia. Depois a gente vai refinando isso ao longo da vida, né? Entendendo o que que é o quê e o que que... Aí depois a gente vai entender o que gera determinados sentimentos, como evitar, ou como controlar, ou como, enfim, né, contornar determinados sentimentos, lidar com eles. Mas o segundo setênio ele é um setênio muito interessante, porque uma criança de segundo setênio, ela começa de um jeito e ela termina quase que outra pessoa, né? Você pegar uma criança aos 7 anos, ela é muito diferente de um jovem de 14, né? Então, o terceiro setênio, ele evidencia muito bem a trimembração proposta pelo Steiner, porque a gente percebe que no primeiro terço, vamos dizer assim, desse segundo setênio, de 7 a 9 anos, a criança é uma. E ela tem uma qualidade anímica muito maior de uma criança de primeiro setênio do que de uma criança de segundo setênio. Dos 9 aos 12 é que ela vai ser, de fato, uma criança de segundo setênio em termos de subjetividade. E dos 12 aos 14, ela já está se encaminhando para o terceiro setênio, então ela já tem um perfil de criança de terceiro setênio. Apesar de 7 aos 14, essa pessoa está inserida no segundo setênio, que é um setênio que tem um arquétipo maior, né, de 0 a 21, de receber coisas, mas o que recebe mais é no primeiro setênio, no segundo a gente já aprende a trocar. Então, é um setênio marcado pelas trocas, é um setênio de formação de coração e pulmões, assim, mais intensa, de estruturação desses órgãos,
E aí, então, essa troca gasosa e essa troca sanguínea estão muito intensas, e as trocas no social, nos ambientes, elas estão muito mais presentes. Uma criança de primeiro setênio, ela é mais guardadinha no seio familiar, em casa. Uma criança de segundo setênio, ela começa a ir para o mundo, a brincar na rua, a ir para a escola. Todo mundo tem que estar na escola no segundo setênio. No primeiro setênio, até bem pouco tempo, não necessariamente. Então, essas trocas vão ficando cada vez mais intensas e, consequentemente, as comparações também. Então, no primeiro setênio, a lei é o pai e a mãe, ou quem cuida dessa criança. Então, a lei está em casa. No segundo setênio, a lei já é a professora. Não que o pai e a mãe deixem de ser lei, mas é como se fosse uma lei compartilhada. E é interessante, porque no primeiro setênio, o pai e a mãe são vistos pela criança como semideuses, aqueles que sabem de tudo. No segundo setênio, ele já começa a questionar, não, mas a minha professora falou que é assim. Então, a professora ocupa esse lugar, de modo geral, do saber, né? E dependendo da qualidade anímica da professora, pode ocupar o lugar de aconchego também. Então, a professora, de modo geral, é o que a gente chama de autoridade amada, que é uma pessoa que vai ser firme, mas vai ser amável. E no segundo setênio, a gente aprende assim, né? No primeiro, a gente aprende por imitação, e a gente continua aprendendo por imitação a vida inteira, mas o foco no segundo setênio é isso: a pessoa tem que ser firme e ela tem que ser amável na mesma medida. E isso é um desafio para todo mundo, para a criança entender isso e para o adulto equilibrar, porque tem adulto que de modo geral é mais firme e tem adulto que de modo geral é mais amável. Se eu sou amável demais, a criança samba na minha cabeça. E se eu sou firme demais, eu viro autoritário. E aí a criança acaba pensando, eu vou fazer o que eu quiser fazer, porque independentemente do que eu faça, eu vou levar bronca mesmo, então eu vou fazer o que eu quero fazer. Então a gente tem, enquanto adultos, né, que ir ajustando essas nossas qualidades para que a nossa fala seja efetiva com uma criança dessa idade. Então, uma professora de segundo setênio tem que ter essa qualidade de equilíbrio entre a autoridade e o afeto. Como é difícil para o cuidador, não é? Porque a gente está lidando em pouco tempo com grandes mudanças. Então, eu preciso ser uma mãe que me adapto rapidamente às mudanças do meu filho. Eu preciso ser um pai que me adapto rapidamente às necessidades do meu filho, né? E eu tenho que observar o meu filho. Porque, assim, cada criança vai passar por isso de uma maneira única, né? E são períodos em que muitas coisas Uhum. podem acontecer. Então, é muito comum, por exemplo, aconteceu comigo, de eu viver um grande medo. Eu tinha certeza que eu ia ser abandonada pelos meus pais. É uma época que a gente fica mesmo, né? É muito comum ver as crianças começarem a pensar, será que eu sou adotiva? Eu acho que eu sou, porque, aquela foto, aquela data, não tem uma foto assim comigo, porque minha mãe disse tal coisa. A gente fica querendo até, né? A gente se sente adotado, a gente se sente de alguma maneira não pertencente. E eu tinha esse medo, esse pânico de que eu ia ser abandonada, né? E eu penso, eu vivi com os meus filhos também algumas situações, né, de uma angústia muito grande. E a gente, como pai, como mãe, a gente quer ver os filhos felizes, a gente quer ver eles tranquilos, a gente quer ver eles alegres. E essa fase da vida, é uma fase da vida que parece que é muito angustiada, né? Qual que é a grande angústia Sim. das crianças do segundo setênio? Então, aos 9 anos, tem um fenômeno que na antroposofia e acho que até na medicina tradicional é chamado de rubicão, que é quando a criança dá aquela estirada, que você vê assim, de repente cresce, perde roupa rapidinho, você fala, gente, o que aconteceu? E aí, esse crescimento que a gente vê, que é físico, né? Ele acontece internamente também. Então, esse amadurecimento subjetivo, ele acontece drasticamente no sentido de ser quase que um rompante interno nessa fase dos 9 anos. Tem até um livro da editora antroposófica que chama A Criança dos 9 anos e que ajuda a gente a compreender esse processo que acontece nessa faixa etária. E tem esse nome de Rubicão porque no lugar onde hoje a gente conhece como Itália, antigamente era o Triunvirato,
e a parte que pertencia a César tinha um rio que chamava Rubicão. Me parece que esse rio já não existe mais. E aí, o triunvirato era então assim, era esse poder sobre esse pedaço de terra dividido entre três homens. O César tinha um conluio maior com um dos homens, porque os filhos deles eram casados. Um dos filhos morre, então esse casamento se desfaz e o conluio se enfraquece. O César, que não era bobo nem nada, percebe que ele pode ser invadido pelos outros dois e perder o pedaço de terra que, de certa forma, lhe cabia. E o acordo entre os três era: transpor o rio Rubicão em tropas armadas era equivalente a convocar guerra. Ele sabia disso e ele faz isso, porque ele percebe que ou ele avança pelo rio Rubicão com as tropas, ou ele será invadido. E quando ele vai fazer esse movimento, ele diz: a sorte está lançada, que é quase um seja o que Deus quiser, né? Assim, vamos que vamos, porque ele não tinha muito o que fazer, assim, era ou vai ou racha. E ele transpõe o Rubicão e se torna o grande imperador que a gente estuda, né, até hoje. Então, graças a esse ato de coragem, de transpor esse limiar, esse limite, ele conseguiu crescer e não ser invadido. Então, é mais ou menos isso que a criança vive internamente. Ela precisa transpor um limiar interno. E então, a gente, como adulto, a gente não consegue ver que aquilo tudo está acontecendo dentro dela. Mas se a gente presta atenção, a gente consegue perceber. E é importante que ela transponha esse limiar para ela entender da potência dela e da capacidade dela, inclusive as dificuldades dela também, né? Em transpor esse limite, para que ela possa crescer não só fisicamente, que a gente vê, mas internamente também. Então, coisas que acontecem nessa época é a criança brincar feito louco o dia inteiro, nem lembra que tem pai e mãe e tal, não sei o quê, e de noite vem toda cheia de medo: pai, mãe, posso dormir com vocês? E aí fica a critério de cada família, mas é importante que essa criança seja acolhida, né? Que não seja uma coisa: que é isso, menina? Você já tem 9 anos, vai dormir no seu quarto. Precisa de um certo acolhimento nesse momento de fragilidade, e não só um acolhimento de também manter a criança nesse lugar de frágil, mas de tentar mostrar para ela que ela pode ter recursos para além do pai e da mãe, mas recursos dela para ir lidando com essa situação e tentar nomear. Ah, pode ser que você esteja com medo, pode ser que você esteja aflita porque amanhã você tem prova. Tentar localizar o que é aquilo. Às vezes a gente não consegue, porque não tem um fato desencadeante, é só uma percepção de que eu sinto, e isso pode doer, e uma percepção também eu imagino que Adão e Eva, né, pensando assim, quando eles saem do paraíso, eles devem ter sentido isso. E aí, nesse livro da criança de 9 anos, fala disso, da queda do paraíso. Então, eu penso na queda do paraíso como uma sensação, né? O primeiro setênio é o paraíso, você não precisa se preocupar com nada, tudo é lindo, você só brinca, brinca, brinca o dia inteiro. No segundo setênio, você já tem que se preocupar com a escola, aí você convive com mais pessoas, nem todo mundo gosta de você, você nem gosta de todo mundo também, às vezes a sua professora nem é tão legal. Então, isso começa a gerar certas dificuldades, você começa a perceber que o mundo é bom, que é o mote do primeiro setênio, mas que não é tão bom assim, né? Que tem umas coisas que são difíceis. E a criança se sente sozinha, ela percebe que ela está sozinha no mundo, e ela precisa perceber que todo mundo está sozinho no mundo. Então, que está todo mundo junto, sozinho, né? Porque a gente nasce sozinho, vive sozinho e morre sozinho. A gente tem encontros. Mas mesmo que a gente morra num acidente de avião, a gente vai morrer sozinho. E no dia que a gente nasceu, mesmo que a gente seja gêmeo, a gente nasceu sozinho. Então, a gente tem que ter essa consciência. E esse lampejo de consciência vem aos 9. É óbvio que ela não fala: nossa, estou sozinha no mundo. Mas é essa sensação de abandono, né? Ou de rejeição, ou de não pertencimento. Então, ela fica muito forte e a gente tem que estar muito atento para cuidar, para fazer quase uma proteção, não uma super proteção de impedir que isso aconteça, mas que nem uma tela protetora para um trapezista poder cair, vamos dizer assim, né? A tela de proteção para a queda do paraíso, né? Você cai do paraíso, mas não esborracha no chão, que é bom Então, também. mas eu queria Não, pode falar. complementar uma coisa, né? Como é importante nomear os sentimentos, né, dos nossos filhos e principalmente os nossos sentimentos nas situações
porque a gente é um modelo, né? Então, na medida em que eu sou capaz de nomear o que eu estou sentindo, de falar dos meus medos, das minhas aflições, das minhas tristezas, né? Eu como mãe, eu como pai, eu também estou contando, nomeando e apresentando o mundo dos sentimentos para os meus filhos. E nessa fase, eles ainda não sabem, eles entram no oceano das emoções, no oceano dos sentimentos, sem saber ainda identificar as ilhas conhecidas. Não tem ilhas conhecidas, né? Eu vou desbravar esse grande oceano na minha caravela e eu vou encontrando essas ilhas desconhecidas e eu posso encontrar selvagens ali, né? Eu posso ficar muito assustada ou assustado cada vez que eu subo numa ilha desconhecida e vou descobrir ali muitas maravilhas, vou descobrir ali muitas coisas legais, às vezes outras coisas não tão boas, né? Tem algumas situações muito difíceis que a gente vive na vida e, né, em alguns contextos essas coisas difíceis são mais frequentes e também existem aquelas coisas que são próprias dessa idade, né? Quando a sexualidade começa a aflorar, existem muitas coisas que vão acontecer no corpo da criança, no corpo do pré-adolescente, que às vezes ele não está preparado para viver, né? E isso é Sim, muito perturbador. sim. E isso é interessante, assim, porque isso que você está falando da gente saber dos nossos sentimentos, a gente como pai e mãe, é fundamental. Porque a partir do momento que eu sei do que eu sinto e eu sei nomear o que eu sinto, eu consigo, de repente, ser rude com o meu filho e perceber que eu fui rude porque eu estou nervosa com uma outra coisa. E aí eu consigo me desculpar. Ai, desculpa, eu fui rude com você, mas é porque eu estou preocupada com o prazo que eu tenho aqui e tal. Né? E que é diferente de, às vezes, a gente precisa ser rude com o nosso filho, no sentido de firme, né? Não rude, rude não é bom. Mas assim, às vezes a gente precisa ser firme e aí eles vão conseguindo diferenciar isso. Então, outro dia eu estava mal-humorada e falei pro meu filho, ah, não quero fazer não sei o quê, porque eu já tô mal-humorada, vou fazer não sei o quê, vou ficar mais mal-humorada ainda. E daí ele perguntou o que era mau humor, eu dei uma explicada, ele tá nessa fase do Rubicão, dei uma explicada assim por alto, e a gente foi na casa da minha sogra dias depois. E ele tava brincando com meus sobrinhos, e aí um deles estava tipo, ai, não quero, não vou, não gosto. Aí ele falou, nossa, acho que você tá mal-humorado. E aí ele é menorzinho, né? Aí ele perguntou assim, o que que é mal-humorado? Aí ele falou assim, ah, é quando parece que tudo é chato, mas na verdade quem tá chato é a gente. E aí eu achei tão bom, porque foi um jeito dele traduzir esse sentimento, né? E o que ele entendeu do que era mau humor, e entender que tudo bem também o primo tá mal-humorado e que vai passar, porque todo mundo fica mal-humorado. Então, quando eu me permito sentir determinados sentimentos como adulto, eu permito que os meus filhos, meus sobrinhos, quem quer que seja, também sintam, e a gente é humano, então a gente não vai só sentir alegria e gratidão, né? A gente vai sentir raiva, a gente vai sentir tristeza, angústia, revolta, um monte de outros sentimentos que são importantíssimos também para a gente ir transpondo esses limiares internos e muitas vezes externos, de impor limite para um outro, né? E uma coisa que me chama muito a atenção, pensando nisso que você falou das transformações físicas, é o quanto que as pessoas, especialmente as meninas, são abusadas nessa faixa Sim. etária, porque o corpo começa a se modificar e isso pode despertar o interesse, né, de um abusador. Então, de modo geral, os abusos acontecem nessa faixa etária, podem acontecer obviamente antes ou depois, mas de modo geral é nessa fase que acontecem e de modo geral com meninas, né? Então é bem triste essa parte. Eu fico pensando, você está começando a descobrir os seus sentimentos, você está começando a descobrir o seu corpo. É uma fase do amor platônico também, que às vezes você é encantada por um menino, você acha que você está namorando ele só porque ele riu para você, né? Não tem nada nem de pegar na mão. E aí, de repente, vem alguém e rompe, né? Isso. Então é bem triste que seja assim, ou que seja nessa fase. Eu, aliás, acho que em qualquer fase é péssimo, mas nessa fase eu acho mais triste ainda, assim, por esse contexto todo. Então, mas E eu pode queria falar. só falar uma coisa que eu juntei duas coisas do que você falou.
Uma que às vezes a gente fala coisas que a gente acha que a criança já sabe e a gente descobre que ela não sabe. Mal-humorado talvez fosse uma palavra que você imaginaria, não, meu filho de 9 anos sabe o que é mal-humorado. E ele não sabia. E quantas palavras, eu fiquei imaginando aqui, quantas palavras que nomeiam sentimentos, sensações e emoções que a gente fala e às vezes a criança não sabe do que a gente está falando. E às vezes ela não pergunta. E ela fica sem saber e fica um não dito ali naquela relação, algo que não é entendido, né? E que a gente acredita que a criança sabe. E a gente age como se ela devesse saber algumas coisas que a gente às vezes nunca explicou, que a gente nunca ensinou. Então eu achei bem bacana esse exemplo para a gente ver como palavras corriqueiras, palavras que a gente acha que uma criança de 9 anos já foi exposta a essa palavra inúmeras vezes, já deveria saber o seu significado e não sabe, né? Então, isso é uma coisa que me chama a atenção. E a segunda coisa é que é isso, né? Eu vou nomeando as experiências do meu corpo na medida em que eu vou vivendo as coisas. Então, quantas coisas ficam inomináveis para uma criança, menino ou menina, que sofre um abuso precoce, né? Uma coisa é um abuso numa vida adulta, outra coisa é um abuso numa idade precoce, que às vezes fica difícil até diferenciar, saber que foi um abuso, saber se foi um abuso, entender o que aconteceu. Às vezes a gente nem consegue lembrar. A criança, muitas vezes, nem consegue registrar aquela experiência, não consegue lembrar direito, porque está tão fora do seu campo de conhecido, é algo tão desconhecido, que é como um naufrágio, né? E depois ela é salva desse naufrágio, né? Alguém a salva, ela volta à consciência e aí ela não se lembra do que aconteceu, né? Sim, é bem isso, assim, né? E aí alguém me disse, eu nunca li isso, mas que o Jung dizia que onde tem uma defesa a gente não mexe, né? E que às vezes também esse esquecimento pode ser um jeito de se defender dessa ferida tão profunda que um abuso pode causar nessa fase, né? E aí eu estava lembrando assim dessa questão de nomear sentimentos. Quando meu filho fez 9 anos agora em janeiro e a gente estava na praia. E aí ele estava achando tudo chato e não queria fazer nada, e ele, de modo geral, não é assim. Aí não queria entrar no mar porque tinha medo, não queria fazer isso ou aquilo porque tinha medo, também não é assim. Então, assim, parecia que um outro serzinho tinha chegado nele, assim, né? Eu falei, ah, o Rubicão tá chegando. E aí ele começou a pedir para eu colocá-lo na cama, que não é uma tônica mais, era no primeiro setênio, 9 anos, acho que não precisa tanto. E aí fui pôr ele na cama. E aí, num dos dias que eu fui pôr ele na cama, ele falou: ai, mãe, eu tô com um aperto no peito, eu não sei o que é. Daí eu falei, mas tenta me explicar. Ele falou: não sei, é uma coisa ruim. E é aqui, ó, fica apertando. E aí não adiantava falar pra ele, é angústia, né? Porque ele vai saber o que que é, era uma coisa ruim que ele tava sentindo. Eu falei, mas tenta me explicar com as suas palavras o que. Um pouco mais, né? Um aperto, mas que horas que esse aperto vem? Como que é isso? Aí ele falou assim: ah, é a sensação que eu tenho é que tá todo mundo bravo comigo. Eu falei, imagina, não tem ninguém bravo com você, tá tudo certo, nós somos de férias e tal. Ele falou assim, não, não é verdade, tá todo mundo bravo comigo, sim. Até o mar tá bravo comigo, hoje ele me deu um caldo. E aí eu fiquei pensando, essa sensação de eu contra o mundo, né? Ou o mundo contra mim. Que a gente precisa muito de alguém que acolha isso. E que às vezes para o pai e para a mãe é difícil porque a criança pode traduzir essa dificuldade em lidar com o sentimento com uma rebeldia ou com um afastamento, e que às vezes os pais não conseguem chegar. Então, nessa fase, tem uma figura ou várias figuras que vão ser chamadas de autoridade amada, que de modo geral é a professora, mas pode não ser, porque a professora pode ser uma megera ou pode não ser tão querida, enfim, né? Mas é alguém que a gente olha quando a gente é pequeno e fala, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual a essa pessoa por causa dessa qualidade, assim. Então eu tenho uma tia que ela escreve lindamente, ela tem gestos super de fadinha, assim, e ela
é muito cuidadosa com as coisas dela. A agenda dela no final do ano tá igualzinha a agenda dela no começo do ano, sabe? Então eu olhava aquilo e falava, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. E eu tento, mas eu não consigo. Eu sou eu, ela é ela, né? Então aí quando a gente cresce, a gente entende isso também. Ou de ir entendendo várias outras pessoas, mães de amigas minhas que eu admirava, e que a gente vai ter, de certa forma, autoridades amadas a vida inteira, né? Na faculdade, numa pós-graduação, no que quer que seja. Eu lembro na faculdade eu ficava pensando, o que tal professora faria neste atendimento, quando você começa a atender na clínica da faculdade, que às vezes você não sabe nem o que fazer, né? Enfim, eu lembro de uma amiga que ficava repetindo atenção flutuante, porque o Freud falou que a gente tinha que manter a atenção flutuante nos atendimentos. Só que ela repetindo atenção flutuante, ela não estava prestando atenção em nada. Então, assim, a gente precisa de modelos na vida, né? Porque a gente aprende por imitação a vida inteira. E a gente precisa desse afeto e desse direcionamento ao mesmo tempo. Então, uma autoridade amada, ela é um combo disso tudo. É uma pessoa muito importante na nossa vida e que cada um, quando pensa, vai encontrar a sua ou as suas, né? E as amizades nesse período também são muito importantes, porque é um jeito de você descobrir um novo mundo, ou descobrir que, de repente, seus pais não te entendem, mas a sua amiguinha te entende, ou seus pais não te acolhem, mas a mãe da sua amiguinha te acolhe. Enfim, né? Então, é um jeito de expandir esse mundo, né? Esse limite. E é muito legal. Eu lembro que eu falava, mãe, na casa das minhas amigas, tem refrigerante, tem Danone, aqui não tem nada, só tem fruta e verdura, que saco, não sei o quê. E aí, de entender que tem diferença. Eu queria ser filha da fulana de tal, porque ela deixa não sei o que, não sei o que lá, e você não deixa, né? Então começa esse comparativo. E aí, da mesma forma que a gente é cruel, né, nesses julgamentos, nessa comparação, a gente sente que o mundo é cruel com a gente também, porque a gente começa, ou pode começar a se sentir julgado, a se sentir visto. E aí, pensando, né, na questão dos sentimentos e da transformação física, quando as meninas têm a menarca e os meninos têm a primeira ejaculação, se a gente não tem uma orientação de um adulto, isso pode ser muito traumático. Acho que para os meninos menos que para as meninas, né? Acho que tem uma poluição noturna, o incômodo que pode gerar para o menino é ele achar que ele, sei lá, fez xixi na cama, né? Mas para uma menina se perceber sangrando, sem saber o que é aquilo, ela pode achar que ela está morrendo, ela pode achar que ela fez alguma coisa errada. Então eu conheço, assim, né? Tenho relatos de pacientes de coisas horríveis, assim, que a menina chorava escondido porque ela estava morrendo e não queria preocupar os pais, ou que ela gostava do menininho e ela achava que Deus tinha punido ela. Então, assim, a gente vai para uns lugares, por falta de informação, né, uns lugares internos, que podem ser muito ruins, né? E, por outro lado, outras meninas cujas mães ensinam e dizem que isso é muito bom, que agora você é uma mulher, e agora você virou mocinha, e dá um porta-mods, e faz ali um ritual, né, de passagem, que é importante esses rituais. A menina vai ser uma mulher que vai, inclusive, ter a chance de lidar melhor com o ciclo menstrual, de repente com a fertilidade, com a possibilidade da maternidade, com a maternidade em si, né? Então, são coisas que às vezes parecem simples e pequenas, mas que são muito grandes e que podem acarretar coisas desastrosas ou coisas incríveis. Então, a gente ter consciência do que acontece em cada fase é muito importante para a gente saber que tipo de alimento, né? Não alimento de comida, mas tudo é alimento, a música que a gente ouve, o filme que a gente vê, o ambiente que a gente vive, né? Que tipo de ambiente, de alimento aquela criança precisa. E a criança do segundo setênio, ela precisa desenvolver a consciência de que o mundo é belo. E aí o mundo é belo não significa que eu preciso morar na cobertura do prédio mais chique da minha cidade ou na casa do bairro mais chique da minha cidade. Não é isso. Eu posso morar numa casa de chão batido, pintada a cal ou sem pintar. Mas se a minha mãe ou o meu pai tem um cuidado com esse chão batido, então esse chão batido é varrido todos os dias. A minha mãe conta de uma amiga dela de infância e a história me emociona, assim, porque era isso. Era uma casa de chão batido com as toalhinhas
não dava para ser de crochê, então a mãe recortava de modo que ficava um desenho parecendo crochê, folhas de papel e punha vasinho de flor. Pode ser um pote de margarina com uma margarida dentro, que não é difícil, né? Assim, ter esse cuidado com a beleza dentro das suas possibilidades financeiras. E aí, com isso, a criança aprende o cuidado com ela mesma e com o outro e com o ambiente, e a beleza, não só a beleza estética, física, mas a beleza dos gestos, essa beleza mais sutil. E é importante que a gente perceba essa beleza para cultivar essa beleza com a gente e nas nossas relações e nos ambientes que a gente frequenta. Então, sei lá, trabalhava numa escola, às vezes um aluno jogava um papel no chão e eu não via que aluno que foi. Se eu visse, eu falava, fulano, olha o papel aqui. Ele pegava e jogava no lixo. Mas se eu estava, sei lá, pós-recreio, achei um papel no chão. Eu recolhia esse papel, porque eu sou responsável por aquele ambiente e aquele papel no chão dá um mal-estar. E às vezes a gente vai acostumando com esse mal-estar e tem a ver com o sentir, né? Uma casa que está por pintar não traz a mesma alegria que uma casa pintadinha. Ou uma geladeira que está suja. Eu tenho uma alegria imensa quando eu limpo minha geladeira e abro ela, ela está limpinha. Tem umas alegrias muito pequenas, né? Uma pia sem louça para lavar, não só porque você já lavou a louça, mas porque ela fica esteticamente mais agradável e você percebe que você cuidou ali da sua casa, do seu ambiente, dos seus entes queridos, enfim. Então, ter esse cuidado com o cuidado, né, e com a beleza é importante e pode ser sanador, não só no segundo setênio, mas para o resto da vida, assim. De modo geral, as pessoas sentem essa queda do paraíso muito fortemente, do primeiro para o segundo setênio, então fica como se fosse uma marca no segundo setênio. Não precisa acontecer nada de muito grave para o segundo setênio ser visto como uma fase mais pesada, assim. Eu acho que é porque a gente tem a consciência do sentimento, ou começa a despertar essa consciência do sentimento, então dá uma pesada mesmo. Mas às vezes acontecem coisas mais duras no segundo setênio que fazem isso ficar ainda maior, porque já tem a tônica, vamos dizer assim, daquele momento, e a vida ainda não ajuda, né? Foi mais um desafio. Então fica mais difícil de viver isso. E aí, na fase adulta, vamos supor, tive um segundo setênio difícil. Se eu invisto na beleza, isso pode ajudar a me curar internamente. E nessa beleza do sutil, ir para o meio do mato, olhar que beleza que é essa natureza, que beleza que é esse céu azul de outono, que beleza de outono e de inverno, né? Que beleza que é essa primavera despontando. Então, isso é muito sanador, isso é muito curativo. Você ia Eu falar alguma ia, coisa? eu ia te falar que depois desse Rubicão, a criança engana muito. É como se ela tivesse crescido muito. E isso muitas vezes, quando não existe uma unidade, uma proximidade, uma intimidade entre os pais e essa criança, menino ou menina, e acho que no caso dos meninos, que às vezes eles falam menos e tudo, tem uma distância às vezes ainda maior, o que acontece é que muitas vezes os pais começam a olhar para essa criança como se ela já tivesse crescido. Eu já vi muitas situações em que essas crianças são abandonadas. Assim, abandonadas num sentido às vezes estrito. Eu já conheci famílias que punham as crianças para morar separado aos 11, 12 anos. Elas tinham que se virar sozinhas, com Colégio a interno. comida, com a casa, com tudo, além de ir para a escola. E às vezes cuidando de filhos, de irmãos menores, porque aos olhos dos pais, aquelas crianças já haviam crescido, não eram mais crianças. E eu vejo que às vezes, mesmo quem está cuidando dos filhos dentro de casa, se deixa enganar pelo tamanho da criança. A criança, quando tem um tamanho de adulto, parece que ela não pode mais ser vista na sua infância, na sua infantilidade. Parece que ela perde essa possibilidade de ser cuidada. E acontecem muitos abandonos nesse período, até porque a criança passa a viver coisas que têm um valor emocional tão intenso para ela que ela não consegue nomear o que ela está vivendo. E às vezes ela não confia
de que ela pode contar as coisas que estão acontecendo com ela, porque ela tem muita vergonha do que está acontecendo. Eu passei por uma situação, eu tinha 7 anos, foi uma situação super traumática na minha vida. Eu fazia aula de balé e o meu sonho era ser bailarina. E eu era apaixonada pela aula de balé. Só que a minha professora de balé era uma megera, era uma pessoa muito má. E eu vou contar essa história que vocês vão ver que ela era má mesmo. Então, teve um dia, minha mãe tinha 4 filhos e ela fazia muito sacrifício para me levar na aula de balé. E quando ela me deixava lá, muitas vezes eu estava atrasada. E um dia eu cheguei de colã, de meia, e eu tinha muita dificuldade com 7 anos de tirar o colã, de colocar aquela meia, né? E eu estava com vontade de fazer xixi. E eu falei, se eu fizer xixi, eu vou demorar muito, eu vou chegar muito atrasada, eu vou levar uma bronca muito grande. É melhor eu não fazer xixi. E fui para a aula. O que aconteceu? Em algum padedê, eu fiz xixi e ficou uma poça de água no chão. Você acredita que ela fez um corredor? Como fala esse corredor? Não é corredor suíço. Polonês. Oi? Corredor polonês. Corredor polonês. Falou, agora vamos ver. Quando a pessoa passar aqui, a gente vai ver e todo mundo vai rir da cara dela. E chegou a minha vez de passar pelo corredor polonês. E aí, o que aconteceu? Eu não ia mais para aula de balé. Minha mãe me deixava na escola lá de balé. Eu ficava numa salinha que tinha para assistir televisão, esperando dar a hora até ela vir me buscar. Porque eu não tive coragem de contar o que aconteceu. E a professora não contou nada para minha mãe. Então, olha o que são coisas, né, que acontecem e que às vezes eu nunca tive coragem de contar isso, né? E aí você pergunta, mas por que você não contou? Você acha que você fez alguma coisa de errado? Não, não acho. Por que você não contou? Não sei. Não sei. E é isso, e aí assim, voltando para as coisas de abuso, por exemplo, muitas vezes a criança não conta e não sai da situação de abuso, porque às vezes é uma situação fácil de sair, você olhando como adulto, você fala, mas por que você não saiu? Porque a criança não consegue, ela fica ali paralisada. E muitas vezes mulheres adultas, quando são abusadas, elas poderiam sair, elas poderiam ter gritado, elas poderiam. E fica nesse lugar, né? Assim, de eu não sei o que, né? Não consigo, tem uma coisa que não vai. E aí, para fortalecer, para que essa coisa vá, né? Que eu acho que é essa força que faz a gente transpor o nosso Rubicão, a gente precisa investir muito nessa faixa etária. E aí você está falando desse abandono, esse abandono é muito frequente no terceiro setênio, né? Ou aos 14 anos, que é muito a virada do segundo para o terceiro, porque o jovem fica insuportável. O meu filho mais velho, quando ele fez 14, eu queria devolver ele para alguém. E aí, quando eu comecei a pensar para onde que eu ia devolver ele, eu falei, opa, não cabe mais na minha barriga, né? Porque é daqui que ele veio. Então, eu vou ter que lidar com essa criatura. Mas era uma criatura, eu não reconhecia ele. Dá uma vontade de, tipo, devolver mesmo. Eu, pelo menos, na minha experiência, me supitou, assim. E, por outro lado, quando foi muito bonito, isso foi muito horrível, muito difícil, mas foi muito bonito perceber que quanto mais ele gritava, por exemplo, com mais medo ele estava, ou mais frágil ele estava, e mais de mim ele precisava. Então, o jovem faz esse movimento de empurrar a gente, mas na verdade o movimento que ele queria fazer era de puxar. A criança pequena chora e pede colo. A criança média, vamos dizer assim, do segundo setênio, ela fica ou chora ou pede colo, ou rechaça, e do terceiro não. E se a gente for parar para pensar, a gente sempre precisa de um colo de mãe, né? Ou de um colo de alguém, qualquer ser humano, a gente quer ser amado, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser valorizado, a gente quer ser acolhido. E às vezes a gente não sabe como fazer isso. E às vezes a gente é rude e é bruto, porque de repente foi assim que a gente aprendeu, né? Só quando eu, sei lá, brigava com a minha mãe, que ela vinha e falava, meu filho, não faz isso. Ou me segurava forte, mas era um momento, sei lá, que eu tinha de alguém me segurando. Então, cada história vai delimitar isso, né? E essa capacidade de lutar, lidar, impor limite com os desafios, ou não. E tem gente que fica nesse lugar de, né, como que eu vou contar uma coisa dessas, mesmo eu achando que eu não estou errado, a vida inteira. E aí sofre abusos a vida inteira. É muito, essa fase, assim,
muito preciosa, principalmente de 9 a 12. E é importante, assim, quem tem religião, é importante que a criança cultive esse sentido religioso. Quem não tem religião e tem uma espiritualidade, importante que a criança cultive essa sensação de que há algo maior. E quem não crê em nada, não tem problema também. Mas é importante que a criança perceba essa amplitude, essa beleza do mundo, que a alma dela, né, isso possa se expandir, possa se elevar de alguma forma. Então, ir para uma praia, né, você vê aquele horizonte, assim, eu que moro em Belo Horizonte, que é tudo montanha, tem o mar de montanhas, que é maravilhoso, mas você olha, a alma parece que não vai, né, ela está sempre ali contida. E aí você vai para o mar, a alma do carioca é muito diferente da alma do mineiro, né? É aquela amplidão, assim, né? Aquele mar, aquela vastidão. Então, a gente poder experimentar isso nessa fase, fazendo viagens ou tendo experiências, é importante. E a qualidade planetária do segundo setênio é Mercúrio. Mercúrio é Hermes, né? Que é o deus que tem asinha nos pés, é o deus do movimento, do comerciante, da fala. Então, uma criança saudável, para a gente pensar, meu filho está saudável, meu neto, enfim, alguém, que qualidades que esse serzinho tem? Ele tem qualidades mercuriais? O que é qualidades mercuriais? Pensa no deus Mercúrio, né? Parece, tem a ver? Então tá tudo bem. Se ele tá parado, amuado, só joga videogame, por exemplo, algo não vai bem. E se eu não ponho uma criança de segundo setênio para se movimentar internamente, despertando sentimentos, entusiasmos, curiosidades, ou externamente, propondo atividades, andando de bicicleta, nadando, escalando montanha, sei lá, cada um com as suas possibilidades, ela pode adoecer fisicamente, porque esse corpo está parado e aí as coisas vão parando internamente do físico, ou ela pode adoecer animicamente, subjetivamente, porque ela não está tendo um movimento de emoções, né? Então, se a criança do primeiro setênio é uma criança que adoece muito, e é bom que seja assim, porque quando a gente adoece no primeiro setênio, a gente tem febre, de modo geral a febre é alta, temperatura acelera a velocidade da reação, então isso ajuda no nosso crescimento físico. E o nosso objetivo no primeiro setênio é crescer fisicamente. No segundo setênio, a gente não deveria adoecer de jeito nenhum. Nem gripe a gente deveria ter, porque a gente está lá movimentando tudo. Só que às vezes a gente adoece. E de modo geral, quando uma pessoa adoece no segundo setênio, é uma doença escabrosa, assim, né? Sei lá, uma pneumonia, uma pedra no rim, uma hepatite, ou assim, uma amidalite tão severa que precisa extrair as amígdalas, porque não é só uma questão do físico, né? De um vírus, de uma bactéria, do que quer que seja. É uma questão do emocional também que vai estar envolvida ali. Então, a gente observar essas doenças do segundo setênio quando elas ocorrem é importante. O ideal seria fazer a prevenção, né? Colocando essa criança para se movimentar. E, inclusive, na aprendizagem, como eu vou aprender através da admiração que eu tenho pela minha professora, o ideal seria que o professor trouxesse o conteúdo de uma forma admirável, que a criança ficasse encantada por aquele conteúdo, que ela quisesse saber mais. Então, ele pode trazer aquele conteúdo cantando. As artes são uma forma de trazer esse respirar para a gente, né? Respirar assim de sentimentos, essa movimentação, essa contração e essa expansão, esse pulsar e expandir, né? Contrair e expandir do coração. Então, a arte mexe com esse âmbito, tanto quando a gente está produzindo arte, porque a gente vai usar as mãos, que estão nessa parte do nosso corpo, quando a gente observa ou vivencia a arte, dependendo da arte que for, né? Uma peça de teatro, um cinema, um concerto, uma instalação, uma performance, enfim. Então, a criança do segundo setênio, se a gente puder colocar ela pelo menos numa atividade física e numa atividade artística, a gente já está cuidando da saúde dela, né? É óbvio que o ideal é que todos nós pudéssemos fazer tudo isso o tempo inteiro, a vida inteira, né? Mas, Eu comprei um clarinete e não aprendi a tocar até hoje, né? Então, assim, a gente vai deixando essas coisas de lado e elas são importantes. mas isso é um grande desafio agora com o isolamento social, né, Amanda? Porque as crianças mercuriais, nesse período, elas estão, muitas delas estão ficando bastante deprimidas, estão ficando bastante, pelo isolamento e pelo fato de não poderem também se movimentar tanto,
Isso está trazendo muito sofrimento. O que se sugere para as famílias que estão com os filhos nessa fase, que possa ser algo ou preventivo ou curativo para essa falta de movimento ou essa redução do movimento que está sendo imposto para todas as crianças? Ó, vou falar assim de mim, porque é que hoje eu tava falando com meu namorado, né? Não sei quem que ele tava reclamando, ele falou assim: eu nunca fiz isso, como que eu vou fazer? Aí eu falei: ninguém nunca fez isso, ninguém nunca viveu uma pandemia, então ninguém sabe como que vai fazer, né? Então, assim, eu tenho como falar do que eu tenho feito, o meu filho é um azogue, assim, assim, ele nunca vai ser uma criança quietinha e calma e serena, não sei quem que esse menino puxou, mas eu acho que tem sido efetivo, assim. Então, é procurar trazer esses alimentos para a criança, seja artísticos, seja do movimento. Então, a gente faz circuitos pela casa, de inventar, sobe no sofá, pula corda, anda em zigue-zague, sei lá o que, aí vai da criatividade de cada um, usando barbante, usando fita crepe, a gente tem aquelas barras, aí ele corre, usa barra e tal. A gente dança muito, e aí é muito legal, porque a gente também, adulto, fica. Eu vou ficando tensa, assim, né? E fico o dia inteiro, eu fico o dia inteiro sentada na frente de uma tela. Então, poder dançar um pouquinho é gostoso. Ponho ele para fazer atividade, tarefa de casa. Varrer quintal, molhar planta, cuidar do cachorro, correr com o cachorro, que isso vai gastando uma energia. E tenho feito para ele muitas aulas online ou terapias online. Assim. Então, ele faz terapia artística, que é como uma arte terapia da antroposofia, ele faz online. Ele está fazendo aula de flauta online. E tem uma atividade que mexe com o corpo, mas que vai atuar na vitalidade, especialmente, que chama euritmia, e no caso dele é uma euritmia curativa, inclusive para ele dar conta de se alinhar e ficar quietinho, aí uma vez por semana eu levo ele na euritmia curativa, porque a clínica onde tem aqui em Belo Horizonte, a euritmista faz um paciente, pula um paciente, faz outro paciente para ela poder higienizar a sala e tal, e faz afastado, então não é um risco tão grande, né? Então, assim, é pensar como que eu posso alimentar essa criança com atividades físicas e artísticas. E me alimentar também como adulto ao longo da minha vida, porque a gente acha que a gente é adulto, então a gente não é mais criança. Não. Quando eu sou adulto, eu sou um bebê, eu sou uma criança, eu sou um jovem e eu sou um adulto. Eu só não sou um idoso ainda. E um idoso é tudo isso. Só que às vezes a gente não vê tudo aquilo que a pessoa ainda é, né? Então a gente tem que alimentar esse lado nosso de brincar, de respirar, de sentir, de fazer uma aquarela, brincar. Outro dia eu fiz massinha com ele, acho que eu me diverti mais do que ele, sabe? Então a gente se permitir fazer essas coisas, trabalhar com cores, cor é muito curativo, trabalhos manuais, aprender um tricô, um crochê, um bordado, isso, em vez da gente ficar no celular, fazer essas coisas já dá para adiantar presente de Natal para dar para os outros, né? Então, é muito, muito bom, muito importante. Assim, no currículo Waldorf, no terceiro ano do ensino fundamental, que é a época dos 9 anos, que é o Rubicão, eles fazem um boneco de tricô e na matéria da escola, eles plantam uma horta e eles fazem uma casa que é a casa dos sonhos deles, assim, de onde que eu gostaria de morar. Gostaria de morar numa casa na árvore, no chão. Então, assim, de explorando qual que é o meu lugar no mundo. É super nutritivo fazer esse tipo de coisa nessa época, principalmente dos 9, porque aí o perfil dos 12 já é outro, já vai ser luz e sombra, o que é justo e o que não é justo, trabalhar esse tipo de coisa. Eles vão estudar Roma, no currículo da escola Waldorf, porque todos esses conteúdos vão ajudar nesse alimento que a criança e depois o jovem precisam para fazer esse desenvolvimento, né? E nessa fase é uma fase, como você falou, de primeiras experiências, né? Então, primeiro beijo, primeiro amor pode acontecer nessa fase e pode ser muito bom e pode ser muito sofrido. A questão do corpo também, muitas vezes, principalmente as mulheres, começam a perceber o próprio corpo, eu sou muito gorda, eu sou muito magra, ou eu sou muito feia, né? Tem uma questão de se sentir inadequada, seja pelo motivo que for,
Os homens também, mas eu acho que passa por outro lugar. Tem um sentimento de inadequação, mas não é tanto com o corpo. E que a gente precisa cuidar, a gente precisa acolher enquanto sociedade mesmo, não só pai e mãe, né? Não ter essa coisa do que é para menino, o que é para menina. Ai, como tá gordinha, não pode, né? Assim, é óbvio que tem uma questão de saúde, mas tem crianças que são mais gordinhas mesmo, tem crianças que são mais magrinhas mesmo, e tá tudo bem se não envolve uma questão de saúde, né? Deixa as pessoas. Então, da gente poder ser aceito pelo que a gente é nessa fase é super importante, assim como na vida inteira, né? Mas principalmente nessa fase, que a sensação é da gente estar chegando, é como se a gente estivesse inaugurando a vida, sabe? Assim, como se fosse uma pré-estreia ao primeiro setênio, e agora a gente entendeu, né, o que está acontecendo no segundo. Mas eu acho que tem duas coisas nessa fase que são muito desafiadoras do mau humor do pai e da mãe, do cansaço do pai e da mãe, às vezes do estresse do pai e da mãe, né? Que essa criança, ela pede muitas vezes atenção de um jeito provocativo. Essa criança já é uma criança que sabe provocar, que é uma criança que sabe fazer oposição, né? É uma criança que muitas vezes ela quer se diferenciar também pela oposição, ela quer ter o próprio sentimento, o próprio jeito de ver as coisas, como você falou, né? Mas a minha professora disse, mas eu li na internet, mas eu vi no Jornal Nacional, não importa. Mas a criança, ela tem um jeito de se opor que se o pai e a mãe não têm uma maturidade para lidar com o confronto, isso pode virar violência, isso pode virar uma briga feia, pode virar castigo, maus tratos. Então, a gente precisa estar atento que os filhos desafiam a gente. Os filhos, eles, como você falou, né? Ai, para quem eu devolvo? Né? Os filhos desafiam a gente. Eles não são simplesmente assim crianças que nós sabemos como educar. Não, são crianças, são seres que vêm com a luz própria, com a própria maneira de se manifestar, a própria maneira de nomear o mundo, a própria maneira de reagir aos eventos, né? Às vezes muito calado, às vezes comendo pouco demais, às vezes muito fechado, às vezes, né? E outros vêm falando demais, se mexendo demais, fazendo barulho demais, né? E comendo demais. E a gente precisa acolher cada ser nas suas necessidades. Acho que essa palavra que você falou, necessidades, eu acho que ela é super importante, mas para que a gente possa acolher a necessidade do outro, a gente precisa estar atento ao que cada filho provoca em nós e a gente poder ver de onde vem isso. Porque muitas Sim, vezes é uma preocupação que eu tenho com o futuro do meu filho, por exemplo, que não me permite curtir aquele momento dele. Não me permite conhecer melhor o meu filho naquele momento. A gente tem uma coisa que é assim, a gente quer ouvir o outro na medida em que esteja tudo bem. Quando as coisas não estão bem, a gente tem um desejo de surdez, a gente tem um desejo de cegueira. A gente não quer ver nem ouvir aquilo que está acontecendo. Então, nós pais, nós cuidadores, nós precisamos estar atentos às nossas cegueiras, às nossas surdezes, para que a gente. E também assim, que a gente possa se abrir à dor do outro, não só as alegrias que o filho traz, e que a gente possa sim. realmente se abrir o coração para acolher cada filho na sua singularidade, em cada singular momento do seu desenvolvimento. E para isso a gente precisa se conhecer um pouco mais, conhecer os próprios sentimentos. Se o filho está desenvolvendo os próprios sentimentos, isso também reverbera nos pais. Os pais ressoa nos pais isso, e os pais vão precisar começar a nomear essas novas emoções e sentimentos que surgem porque o filho está se desenvolvendo, porque o filho não é mais um bebê, porque eu já não ponho mais ele no lugar que eu quero, na hora que eu quero. Ele tem movimento próprio, né? Pensamento próprio, Uhum. sentimento próprio. E é muito difícil porque quando a gente é pai e mãe,
de um filho de primeiro setênio, a gente entra em contato com o nosso primeiro setênio. E aí tem a oportunidade de revisitar e refazer, e entender uma série de coisas, perdoar nossa mãe, nosso pai, porque eles não foram incríveis como a gente gostaria que eles tivessem sido, e a gente começa a entender por que que eles não foram. E no segundo setênio, é você lidar com todos os seus fantasmas, assim, em termos subjetivos, né? É, quando você aprendeu a sentir, quando você se sentiu recebido pelo mundo ou não. Então, todas aquelas feridinhas que você, tipo, ai, não, lá, 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 não quero ouvir, quando você é criança e meio que passa, né, e vai, depois que você tem um filho nessa faixa etária, é tipo, não, volta aqui, vamos ver agora, né? E aí, se você lá, 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 lá com o seu filho, não tem jeito, porque o seu filho vai gritar, e para você conseguir ajudar ele, você precisa se ajudar primeiro, né? Então é aquela coisa, primeiro é com a gente, depois é com o outro, ou máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Coloque primeiro em você e depois na criança. Então, muitas vezes a gente não consegue ouvir os nossos filhos, porque a gente não consegue se ouvir, porque os nossos pais não nos ouviam, porque eles não foram ouvidos, e assim vai, né? Então a gente precisa ter essa coragem também de entender, nossa, de repente eu tenho um rombo aqui dentro de mim, né? Só falta coisa, ou só tem dor, ou só é difícil. Como que eu vou fazer para lidar com isso? Né? Dando o primeiro passo. A gente começa qualquer caminhada, o primeiro passo. E entender que tipo de ajuda que eu preciso, que tipo de ajuda que eu posso dar, porque também nunca nenhum ser humano vai ser completamente preenchido e perfeito e ótimo. Não. A gente sempre vai deixar a desejar. E para pensar nisso é só ver. Tipo, ah, eu queria que a minha mãe fosse casada igual a mãe da minha amiga. Aí a minha amiga queria que a minha mãe fosse solteira igual a minha mãe. A outra queria que a mãe fosse viúva. Cada um vai querer uma coisa que não tem. E a mãe sempre vai estar errada, ou o pai, enfim, porque casou e não separou, porque separou e não ficou casado, ou porque não casou. Então, assim, o que o outro vai ver da gente é difícil, né? É óbvio que tem coisa que a gente pode melhorar, tem coisa que a gente precisa melhorar, tem coisa que a gente deve melhorar. Mas tem coisa que não importa o quão maravilhoso a gente faça, o outro vai ver de um outro jeito, né? Amanda, nós vamos ter que lidar com a falta, porque o nosso tempo está acabando e a gente vai precisar pedir. Eu queria te agradecer muito pela presença hoje, pela conversa, por tudo que você trouxe e convidar todo mundo para na próxima sexta-feira a gente conversar sobre o terceiro setênio, não é? Isso, eu que agradeço demais, assim, e acho importante, assim, quem tiver interesse, ver a live que a gente fez antes, que está no seu canal, essa que é a continuidade, e ir seguindo a gente, quem gostou também, falar para os outros, eu acho que são conhecimentos simples e que podem ajudar a gente a pensar muito a respeito das coisas nossas, dos nossos filhos e de todo mundo que está no entorno, né? Então a gente cresce e ajuda a crescer. Isso mesmo. Muito obrigada, gente, pela presença. Eu que E agradeço. muito obrigada, Amanda, mais uma vez. Um beijinho. Eu que agradeço. Até. Beijo. Até semana que Até vem. semana. Tchau. Tchau.